pode deixar de estar acompanhando por causa disso. Mas vamos iniciar. Eu vou estar gravando aqui e as irmãs que quiserem podem assistir depois. Hoje nós vamos falar sobre a intimidade, sobre a presença de Deus e a dependência de Deus. O texto base vai ser, nós vamos falar sobre Moisés, vai ser em Êxodo. Para mim uma das maiores referências sobre a dependência do Senhor. E a gente tem falado muito, irmãs, sobre a questão de posicionamento, né? Deus tem nos trago isso aí sempre para falar sobre posicionamento, sobre como nós devemos agir, largar o pecado, tomar as decisões que são necessárias. Mas existe algo que vai além de tudo isso, que é a presença de Deus. É a presença e a dependência do Senhor. Porque com isso tudo, irmãs, se a gente se posicionar, buscar a evitar, né, as coisas que não convêm, nós podemos ganhar o mundo todo. Mas nada disso se compara com estar diante da presença de Deus. Ela é mais valiosa do que tudo. É como um óleo precioso, aquele óleo fininho, sabe aquele óleo precioso fino que escorre assim entre os dedos, pelas mãos. Então é algo que nós devemos cuidar muito disso, para que a gente não perca, às vezes, a nossa forma de lidar com a vida, o nosso jeito de conduzir a nossa própria vida, querendo que seja do nosso jeito, com a força do nosso braço, pode nos fazer perder essa presença de Deus. E não é porque que Deus afasta de nós, Deus não afasta, Ele está ali sempre à prontidão. É como o filho pródigo, aquele pai que está sempre à janela aguardando o filho retornar. Mas nós perdemos a capacidade de depender de Deus. E quando a gente tenta fazer as coisas da nossa forma, a força do nosso braço é uma força vital, uma hora ela acaba, né? Você pode ser uma coisa que não pesa nada, esse controle aqui. Se eu pegar esse controle e ficar segurando, ele não me pesa nada. Mas a passar 1 hora, 2 horas, minha mão vai começar a dar cãibra, vai formigar, e eu não vou conseguir segurar isso mais. Então isso é tentar fazer as coisas da nossa forma, por mais pequenino que seja. E hoje eu tô num dia assim, na verdade é desde ontem, muito sensível ao Espírito, sabe? Com muita saudade da presença de Deus, porque eu pude perceber, irmãs, que a gente se preocupa muito com as coisas que são dessa terra. A gente se preocupa muito, muito mesmo com os afazeres de pequenos a coisas grandes assim. E às vezes nós esquecemos da presença de Deus, do lugar da intimidade, do lugar no secreto com o Senhor. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar em Êxodo, vai ser entre 32 e 33, vou falar um pouquinho de 34. É algo assim que é muito válido, irmãs, ler essas passagens. São capítulos, na verdade, né, que compensa muito a gente pegar essa leitura e ler ela toda, desde o tempo aliás, o povo ter atravessado o deserto, atravessado o Mar Vermelho, depois dele ter aberto. Porque até então nós conhecemos essa parte, muito bem conhecido, né? Faraó estava correndo atrás do povo de Deus e Deus disse a Moisés. Moisés foi clamar ao Senhor e Deus falou assim com Moisés: Moisés, não é hora de orar, fala para o povo marchar. Então isso aí é o que? É o que nós estamos falando, é sobre nossa postura, né?
nosso jeito de lidar, de fazer, as nossas escolhas, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente busca. Então, esse momento onde Deus diz para Moisés assim, diga ao povo que marche, não dependia mais de Deus. Eles tinham os celeiros cheios para que esse milagre fosse manifestado. Então, Moisés tocou com o cajado e as águas abriram e o povo foi. Então, ele teve que fazer algo para o milagre acontecer. Isso é o nosso posicionamento. Mas após isso, após o povo ter atravessado o Mar Vermelho, há algo muito interessante que chama atenção, é porque o povo parece que ao passar esse Mar Vermelho havia esquecido o que Deus tinha feito, sabe? E eles começaram a não ter paciência, a não esperar Deus, a não esperar Moisés descer do monte com as tábuas da lei. Eles quiseram fazer por força própria, eles construíram um bezerro. Isso entristeceu muito o coração de Deus. Então vale a pena demais, irmãs, a gente ler. Eu já li, graças a Deus, Deus está me dando uma graça na leitura também, que era uma dificuldade que eu tinha, até mesmo pela dificuldade na visão. Tem hora que eu tenho que pegar o celular ou o livro digital mesmo, lá eu tenho a Bíblia, e aumentar no máximo para eu ler, sabe? Mas o Senhor tem me dado essa graça, já li esse livro todo de Gênesis, li Josué, li muitos livros aí do Novo Testamento. Agora eu tô do Antigo Testamento, agora eu tô lendo Novo Testamento, porque eu tô precisando assim de ser mais próximo de Jesus. Mas vale muito a pena ler a partir ali do 32, Êxodo 32, para vocês entenderem o preço da desobediência, do querer fazer as coisas por conta própria, porque tem um desfecho muito grande essa história, e o preço de querer a face de Deus e nada mais importa. Então, nós vamos ler aqui uma passagem aqui. Eu vou explicando mais ou menos para vocês como que a história mas vamos ler um texto-chave aqui, que está em Êxodo 33, 15, que é onde Moisés diz assim para Deus. Oi, Sirlene. Moisés diz assim para Deus. Eu tô gravando, viu, gente? Depois vocês quiserem. Mas nós acabamos de começar, tem 9 minutinhos. Se quiser assistir, pode assistir. Então, Senhor, hoje eu tô sensível demais. Então, em Êxodo 33 e 15, Moisés diz assim para Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O contexto disso, eu até comecei a falar para vocês, foi porque o povo, depois de ter atravessado o deserto, Moisés estava no Monte Sinai recebendo ali as tábuas da lei, e o povo, ele construiu e adorou um bezerro de ouro. E eles se corromperam muito rápido. Foi uma coisa assim, foi um flash, né? Eles tinham acabado de atravessar ali o Mar Vermelho, contemplado todas as maravilhas que Deus tinha feito ali no Egito, e parece que eles esqueceram. E eu falo o povo de Deus, né? O povo de Israel, mas na verdade somos nós, né, gente? Esse povo nos representa. Então eles se corromperam rapidamente e Deus se irou por causa dessa rebeldia. E ele propôs a Moisés a destruir aquele povo todo. Deus ficou com tanta ira que ele falou com Moisés, Moisés, vou destruir esse povo e vou fazer só de você uma grande nação. De tão
de tão grandioso que foi essa rebeldia. Deus não gosta de rebeldia. Deus detesta a rebeldia, né? Então Deus propôs ao povo, a Moisés, a matar esse povo e fazer de Moisés uma grande nação. Então Moisés, ele suplicou a Deus que perdoasse o povo e Moisés conseguiu fazer com que Deus contesse aquele castigo, né, que é fulminar o povo da terra, não existir mais, né, os descendentes ali. Então, Deus, então, ele, como, né, pela a oração ali, a súplica de Moisés, Deus manteve a promessa dele de que ia levar o povo para a terra prometida, mas ele declarou que não iria mais no meio deles por causa da dureza do coração do povo. E ele enviaria um anjo no lugar dele. Imagina, irmãs, um anjo é capaz de matar mais de 100 e tantos mil homens. O anjo é carregado de muito poder. E Deus propôs, olha, eu não vou com vocês, não. Vou tirar minha presença de vocês, retirar a minha presença de vocês, mas eu vou enviar um anjo porque eu vou cumprir essa promessa. Porém, Moisés, ele ficou inconformado com a ideia de ir para a terra prometida sem a companhia direta de Deus. Moisés então montou uma tenda da reunião fora desse acampamento, não foi no meio do povo, foi fora do acampamento e buscou a intimidade, face a face com Deus. E foi ali que ele fez essa declaração: se o Senhor não for, não me faça subir desse lugar, não me faça sair deste lugar. Ele preferiu ficar no deserto com Deus do que ter um destino de abundância sem a presença dele. Ele preferiu ficar ali no deserto porque Deus estaria ali, do que ele conquistar a grande promessa, mas o Senhor não estaria. Estaria um anjo poderosíssimo que ia livrar eles de muitas coisas, de tudo, mas a presença de Deus não iria. E foi isso que Moisés, e nisso aí Moisés, ele revelou seu coração a Deus. Sabe, irmãs, a gente tem que pensar quando a gente está diante de uma grande proposta, daquilo que talvez a gente mais quis ter na vida, talvez aquilo que a gente mais desejou, e aquilo está diante da gente. Porém, se a gente aceitar aquilo, a gente perde a presença de Deus. Sabe, isso faz a gente refletir muito sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que nós aceitamos viver, mas que a presença de Deus, ela não está ali, naquele lugar, diante da gente. E isso engloba várias coisas, né? Como emprego, relacionamento amoroso, vida com pessoas também, né? Ofertas de apertar a mão de pessoas, né? Fazer ali parceria. Isso tudo nós temos que avaliar se a presença de Deus estará ali naquele lugar. A presença de Deus vai estar naquele lugar. E olha que interessante também, que foi diante daquela situação de caos, né, daquele desespero de Moisés dizer que não queria outra coisa a não ser a presença de Deus, foi ali que ele se retirou. Ele montou uma tenda da presença de Deus, uma tenda da presença do Senhor fora daquele acampamento. Aquele acampamento é onde o povo ficava, foi onde o povo adorou o bezerro, foi onde o povo estava murmurando, é onde o povo estava falando mil e uma coisas.
Porém, Moisés, ele se retirou daquele lugar para poder montar um lugar onde era só ele e Deus. Não tinha falação, não tinha ninguém, não tinha opinião, não tinha nada. Esse ato de nós nos retirarmos, ele é muito necessário, irmãs. Eu assim, como é que eu posso falar? Existem coisas que nós fazemos, sacrifícios, né, que nós fazemos que não são errados. Eu respeito e honro demais essas pessoas que fazem isso, porque às vezes são sacrifícios que a gente não dá conta, né, de fazer. Mas tem gente que até radicaliza, raspa um cabelo, anda descalço por muito tempo e tem várias outras coisas também. Mas nada disso substitui a presença no secreto com Deus. Essas coisas, elas são vistas por outras pessoas. E é algo que vem como exemplo. Pessoas pegam esse exemplo, né? São pessoas que são dignos, muitos deles, né? São dignos de ser imitados. Porém, está no seu quarto, num ambiente na sua casa onde não tem ninguém. Ninguém vai ver sua oração, ninguém vai ver se você vai ficar ali ajoelhado 1, 2 horas, ninguém tá vendo se você tá de jejum, se você tá em uma extrema dificuldade ali ajoelhado adorando ao Senhor. Este é o lugar onde o Pai te vê, Ele te contempla e Ele te honra nesse lugar. Porque no lugar externo, as pessoas vendo, as pessoas vão te honrar. A gente recebe elogios, né, irmãs? Recebe elogios, não é errado, tem que dar honra a quem tem honra. Nós recebemos elogios, as pessoas veem, muitos também criticam, né? Tem gente que fala muita religiosidade, que é mimimi todo. Mas esse lugar com Deus é o lugar onde o Pai te honra. É o lugar onde você está à mesa. É só você e Deus que está ali, um diante do outro, face a face, assim como Moisés fez. Ele montou a tenda para buscar a Deus face a face. E Moisés, nesse tempo, irmãs, ele já tinha visto muita coisa. Moisés já tinha presenciado muita coisa. Ele já tinha visto a sarça ardente, né, o poder de Deus ali sendo manifestado. Deus conversava com Moisés. As pragas do Egito, ele já tinha presenciado a abertura do Mar Vermelho, o recebimento dos 10 mandamentos e muitas ações extraordinárias de Deus. Porém, Moisés, ele não buscava Deus porque ele nunca tinha experimentado. Ele já tinha muita experiência com Deus. Moisés, ele não queria, né, buscar Deus por causa que ele nunca tinha experimentado. Ele já estava no lugar da presença. Ele já tinha experimentado aquela presença. Você sabe aquela música que fala, quem já pisou no santo do santo não sabe viver em outro lugar. Moisés tinha propriedade daquilo. Ele vivia nesse lugar constantemente. Imagina, irmãs, Deus dar um decreto: vou matar esse povo todo e vou fazer de você uma nação. E Moisés, que tinha intimidade com Deus, conseguir convencer a Deus, fez com que Deus quebrasse, mudasse aquele decreto. Não iria matar o povo, e ainda Moisés fez com que Deus fosse com eles, porque Deus ainda amenizou um pouco a situação, mas Deus não queria mais estar próximo, estar presente no povo. Deus iria cumprir aquela promessa, mas mandando um anjo, e Moisés ainda fez com que Deus fosse com eles, atravessasse o deserto e ainda realizasse maravilhas no deserto. É onde as sandálias não desgastavam, as roupas cresciam junto com eles, a nuvem tampava o sol ardente de dia,
havia uma chama que esquentava no frio da noite, havia uma rocha que jorrava a água, havia maná que Deus enviava, havia um maná que Deus mandava para o povo todo dia. Não foi somente Deus, apesar que a presença de Deus é tudo, né? A presença de Deus, ela manifesta essas outras coisas. É por isso que Deus fala, buscai o reino de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O povo não queimou, não ficou descalço, não ficou sem roupa, não ficou com fome, não ficou com sede, porque a presença de Deus estava ali. Porque aquilo ali era o principal. E existe um perigo, né, irmãs? Da gente querer criar um bezerro de ouro no lugar de Deus. Esse é um preço de uma vida sem a presença de Deus. Nós criamos bezerros de ouro para adorar. Sem a presença de Deus, irmãs, nós adoramos bezerros de ouro. Existem vários, né, que pode estar nos tirando daquele lugar, daquele foco. Tudo isso porque a presença de Deus, a busca da face dele não estava ali. Esse bezerro de ouro, ele pode ser remetido em várias coisas em nossas vidas. Primeiramente, para começar com o nosso ego, as nossas verdades. Nós temos o costume de não é vitimizar, de dar desculpa em todas as coisas que nós fazemos, em todos os erros. Nós temos esse costume de criar um bezerro de ouro em cima do nosso ego. Nós criamos bezerros de ouro em cima de outras pessoas, expectativas, pastores, líderes, é uma busca constante por profetada, né? E não estou criticando que é errado, mas infelizmente existem muitas pessoas que dizem que são, mas não são, e tem gente que fica nessa busca constante de alguém liberar uma palavra para essa pessoa, sendo que a palavra de Deus está aqui. Esse é o lugar onde você quer uma profecia, você quer uma palavra de Deus para você, tá aqui. E às vezes vai ter palavra aqui que são muito diretas no nosso coração e que nos exortam. São palavras que vai falar assim, toma vergonha de sua cara e vai mudar, porque a morte está chegando. Existem versículos aqui que falam, ai de ti, que faz isso, que faz aquilo. Então nós temos, irmãs, que ter essa coragem de largar a mão, de querer a resposta da boca de outras pessoas e buscar a resposta diretamente com o autor da nossa vida, o autor da palavra que é viva e eficaz todos os dias. Então há um grande perigo da gente querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Sem a presença do Senhor, nada vale, nada vale. E Deus tinha prometido uma terra, mas porém Moisés, ele não estava preocupado, ele queria a terra prometida, é lógico, né? Mas quando Deus colocou ele ali à prova, dizendo, eu vou dar, mas eu não vou com vocês, Moisés não quis nem saber de terra prometida. Ele falou assim, não faz eu sair daqui não nos faça. E Moisés foi bem assim, coletivo na palavra dele, né? Não me faça, não nos faça. Porque Moisés já tinha pegado ali a missão. Ele era o libertador daquele povo, né? Deus tinha levantado ele para libertar aquele povo e aquela era a missão de Moisés. Ele não largava mão daquele povo. Moisés não largou mão daquele povo. E nisso
a presença de Deus era muito mais importante do que a promessa do que a presença de Deus era muito mais importante do que a promessa que Deus tinha feito para eles. E se Deus um dia falasse assim, olha, eu vou responder todas as suas orações, todas as orações, mas só que ele falaria assim, eu vou responder as suas orações, mas você não vai sentir mais a minha presença. Pensa o quanto que seria doloroso para a gente, irmãs. Para a gente poder pensar naquilo que é importante, aquilo que não é importante. Deus é um pai que ele ama o filho que pede. Pedir, pedir, dá-se-vos-á, bate na porta, até ele abrir. Então Deus fala isso várias vezes. Aquele que tem fé, crendo, recebe. Então Deus ama o filho que pede. É estranho a gente ver um filho da gente que não pede nada. É um filho que é orgulhoso, que não depende dele. Não, Deus ama, ele ama o filho que pede. Mas o nosso primeiro pedido tem que ser: Deus, eu quero mais da sua presença. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero muito mais do Senhor, porque é isso que eu preciso. E Moisés, nisso Moisés, o que ele faz? Ele monta essa tenda, né? Essa tenda da presença. Deixa eu só achar aqui onde eu tô aqui, ó. Pera aí, rapidinho. Essas folhas tá grupando aqui. Então Moisés, aqui tá em Êxodo 33, 18. Isso, 33, 18. Porque Moisés, ele se chegava tanto a Deus que ele queria mais ainda de Deus. Não ele armar essa tenda da presença fora do acampamento, ele foi buscar Deus face a face. E ele falou assim para Deus, olha, rogo-te que me mostre a sua glória. Gente, isso é ousado demais, né? Porque a glória de Deus iria matar Moisés, mas ele não estava nem aí. Moisés era tão apaixonado por Deus, pela presença dele, que no momento oportuno ele disse: eu quero ver a tua glória, me mostra a sua glória. E nisso Deus falou assim: olha, se eu te mostrar a minha face, a minha glória, você vai morrer, certamente você morrerá. Então eu vou te esconder, vou tampar você com a minha mão, e quando eu passar você me verá a minha glória pelas costas. Moisés não podia ver Deus face a face porque ele ia morrer. A presença de Deus, ela é tão poderosa, mas mesmo assim Moisés, ele quis arriscar. E foi que Deus fez isso. Deus passou e ele esteve frente a frente com essa glória do Senhor. Ele viu Deus pelas costas e pôde presenciar a glória de Deus a ponto do rosto de Moisés brilhar. Moisés, o rosto, a presença de Deus transformou a feição de Moisés. Moisés não precisa falar nada, não precisava falar mais nada. Ele somente desceu, chegou, né, no acampamento perto do povo, e o rosto de Moisés brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para a face de Moisés. O rosto de Moisés estava tão tomado pela glória e pela presença de Deus que Moisés tinha que andar com o rosto coberto. Moisés, ele tinha que estar com o rosto coberto. Não era uma questão das pessoas verem exatamente o que Moisés era. Moisés não precisava falar assim: gente, aqui ó, olha o que Deus fez comigo, e mostrar assim, né, o rosto e aparecer. Não, o próprio povo, eles conseguiram, eles viram isso. E isso encheu o povo de temor por causa daquele resquício da glória de Deus que acompanhou Moisés. Moisés, ele queria mais e mais de Deus. Moisés
que era uma pessoa, lógico que ele carregava uma genética escolhida por Deus, a ponto de que quando Moisés morreu, Satanás lutou com o anjo para poder tomar o corpo de Moisés. Deus não deixou o corpo de Moisés ser sepultado. Então Deus tomou, Moisés tinha morrido, que Deus falou que ele iria morrer, pediu Moisés para subir ao monte, o mais longe de todas as pessoas, para ele morrer. E nisso ali, ninguém nunca mais viu o corpo de Moisés. Deus tomou para si, escondeu o corpo de Moisés. Ele carregava uma genética escolhida por Deus, porque se as pessoas conseguissem pegar o corpo de Moisés, eles iriam, nas pessoas não, se o diabo tivesse ganhado, conseguido tomar o corpo de Moisés, ele iria criar um idólatra, é idólatra que fala, gente? As pessoas iriam, uma imagem, que iriam idolatrar. Idólatra é quem idolatra, né, gente? Tem uma palavra aí que eu esqueci, fugiu da minha mente. Então, o diabo lutou contra o anjo para poder tomar o corpo de Moisés. O anjo venceu, lógico, e Deus escondeu o corpo de Moisés, para que ninguém achasse, nem mesmo o mundo espiritual achasse. Moisés foi um homem escolhido por Deus desde a sua infância. Desde quando ele foi nascido, de tudo aquilo que tinha acontecido, e Moisés experimentou com Deus coisas extraordinárias. Irmãs, nós experimentamos coisas extraordinárias com Deus desde o nosso nascimento. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que Deus nos escolheu para estar aqui. Porque às vezes nós não tomamos consciência disso, porque é muita ocupação, muita preocupação. É como o povo do deserto, que tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, tinha acabado de enxergar, de ver as pragas do Egito consumindo o povo do Egito. Eles tinham acabado de ver de ver o anjo da morte passando na porta deles e não entrando, porque os umbrais das portas deles estavam marcados com sangue, porque Deus tinha mandado fazer isso. Eles marcar a porta deles com sangue, porque o anjo da morte iria passar, ia matar o primogênito de cada família, e só que Deus estava protegendo eles ali. Então Deus matou os primogênitos do povo do Egito, que são os que estavam escravizando o povo de Deus. Então eles tinham acabado de enxergar, de ver e de presenciar as maiores riquezas, prodígios, maravilhas com Deus, mas foi ao atravessar o mar, eles não se contentaram. Um tempinho só que Deus estava lá no monte com Moisés entregando algo para eles obedecerem, eles construíram um bezerro de ouro. Eles não souberam esperar. E nós, muitas das vezes, irmãs, fazemos isso, distraímos com muitas coisas, mas nós somos mulheres escolhidas por Deus. Nós somos pessoas que Deus levantou nessa terra para ser um agente do reino de Deus. É por isso que nós estamos aqui. A dor não nos matou. Quantas coisas nós já passamos na vida. Eu já passei por várias coisas que, se eu for contar, dá um livro de tanta dor, de tanta dificuldade, mas nada disso nos matou. A dor fez com que a gente fortalecesse, aprendesse, fosse forjado, aprendesse a fazer as escolhas certas. E assim nós estamos aprendendo, andando de glória em glória com o Senhor. E esse é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus que nos forja, é o Deus que nos alimenta, é o Deus que nos abençoa, nos ajuda. Mas antes de tudo, é o Deus que está ali aguardando
nós buscar a presença dele, para que nós possamos ser cada dia mais cheias. Irmãs, o dia que nós formos cheios de Deus, em Atos fala que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Eu tenho certeza que nada mais importava para eles. Nada mais, nem a crítica das pessoas que estavam lá fora falando que eles estavam bêbados, nem isso, eles não estavam nem aí. Eles queriam mais experimentar daquilo que Deus tinha concedido a eles. E no momento, irmãs, que você entrar no seu quarto, na sua sala, no seu cantinho, no seu lugar e dizer, não precisa falar muita coisa, esquece um pouquinho pedir, só fala assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero a tua presença. Eu não saio daqui sem a tua presença. Seja ousado como Moisés. Não, Senhor, eu tô com uma porta de emprego. Senhor, eu tô com uma oportunidade muito grande. Senhor, tem uma pessoa que tá querendo ter um relacionamento sério comigo. Senhor, eu estou fazendo um tratamento para engravidar. Senhor, são várias coisas. Antes de tudo, você diz: Senhor, eu não quero ir se não for a tua presença, porque de nada adianta conquistar as coisas do mundo se Deus não estiver ali no meio. Porque nós perdemos tudo aquilo. E se nós não perdemos, aquilo que a gente conquista vira vaidade, o nosso coração se corrompe, vira ego inflamado, porque a gente fala que nós conseguimos por nossa causa. Não é, é por causa de Deus. Então, irmãs, que nós possamos buscar cada dia mais essa presença genuína de Deus e não abandonar isso por nada. Por nada, nada mais vem nos importar, a não ser essa presença do Senhor na nossa vida, que é mais importante do que tudo, irmãs, tudo. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje, sobre nós buscarmos Deus cada vez mais, cada dia mais. É o que Deus colocou no meu coração até aqui. Eu creio que não preciso estender mais. Eu sei que Deus tem me chamado muito para esse lugar, irmãs, e eu me atentei. Por isso que é importante, irmã, a gente conversar com as pessoas certas, sabe? Eu tava conversando com a Tainá, ela agora eu nem falo que ela é minha psicanalista, ela é minha amiga, né? Virou uma amiga do coração mesmo. E eu fui falando de algumas situações na minha vida e ela me fez uma pergunta. Ela falou assim: Ramayane, fala uma coisa que é mais... Porque eu falei que eu tava muito atarefada, né? Muitas coisas que eu tenho que fazer, só que eu não tava dando conta de tudo. E ela falou assim: Ramayane, de todas essas coisas que você tem que fazer, me fala a que é mais importante, a que você não pode tirar de jeito nenhum. Irmãs, eu poderia responder: minha família, meus filhos, não pode ficar com fome, a igreja, ministério, não. Mas eu falei assim com ela, que veio no meu coração, ela falou assim: é buscar a presença de Deus. E ela falou comigo assim: olha, se você buscar verdadeiramente a presença de Deus, todas as outras coisas vão se encaixar no lugar. E eu vou aumentar, vou falar algo a mais ainda. Todas as coisas vão se encaixar no lugar e você vai ter o discernimento daquilo que é para você carregar e aquilo que é para você largar a mão, deixar de lado, porque nada é mais importante do que a presença de Deus. Procurem pessoas, viu, irmãs, para vocês conversarem, pessoas que você confia, pessoas que você acredita, porque essas pessoas têm palavras direcionadas para o seu coração. São pessoas que vão ser usadas pelo Espírito para te dar um alerta, sabe, daquilo que você precisa fazer e mudar, em nome de Jesus. Irmãs, tem alguém que quer falar alguma coisa? Agradecer por essa palavra tão maravilhosa e
sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa que nós devemos buscar todos os dias, né, Ramayana? Amém, amém, amém. A gente leva um tempo, assim, para aceitar que isso é o que devemos fazer a cada dia. Né? A gente leva um tempo, assim, é igual você falou, tanta obrigação, tanta coisa, você acha que tem que resolver aquilo primeiro, e não, é o contrário. Verdade. Né? Verdade. É o contrário, inverta as ordens, irmãs, que todas as outras coisas elas vão chegar no seu devido lugar. É verdade. Amém, amém. Tem mais alguém? Deus possa me ajudar, que Deus possa me ajudar cada dia mais a entender que Ele é em primeiro lugar. Amém, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Leslie. Amém. Tem mais alguém, irmãs, quer falar alguma coisa? Mais ninguém, não? Vamos terminar, então. A Sandra tá lá no hospital com o Juninho. Nós vamos, graças a Deus, ele tá bem melhor, viu, irmãs? Já tá levantando, sentando, comendo, bebendo. Oh, Jesus, glória a Deus. Deus é tão maravilhoso. E nessa oração final, nós vamos orar por ele, tá? A gente vai interceder por ele bem brevemente, que a gente já passou bem no horário aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesse momento, Pai, agradecendo por essa oportunidade de estar aqui falando da Tua presença, que nada mais importa as nossas vidas se não for o Senhor. Senhor, nos traga esse entendimento cada dia mais. Faça-nos, meu Pai, entender, compreender a ponto de nós tomarmos essa decisão diariamente, de que ao abrir os olhos é o Senhor que nós devemos enxergar em primeiro lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada mulher e eu oro pela vida do Júnior, que está no hospital. Meu Deus, eu te louvo, te agradeço pelas pequenas conquistas, os pequenos passos que estão sendo dados na recuperação dele. Nós devemos sim glorificar o Senhor nas pequenas coisas, pois eu creio, meu Deus, que chegará o dia que ele receberá a alta daquele hospital e estará aqui conosco, congregando, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor e sendo, meu Deus, e praticando, meu Pai, aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, pela Sandra também. Peço, Senhor, que continue fortalecendo ela na autoridade que há no nome de Jesus, pois eu sei, meu Deus, que grande obra ela tem feito naquele hospital. Eu sei, meu Deus, porque não é fácil estar ali como acompanhante, mas o Senhor entregou a ela uma porção de força, de resiliência e de graça para estar ali em nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço por tudo, Pai. Muito obrigada. Irmãs, muito obrigada. Jade, você entrou agora, mas eu gravei, viu? Vou mandar o link lá da gravação para você estar assistindo, quem quiser. Se quiser compartilhar também com outras pessoas, pode estar compartilhando, tá bom? Que Deus abençoe vocês, irmãs, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.